Bom dia, senhoras e senhores. Neste momento daremos início à sessão especial extraordinária em comemoração ao Dia do Auditor Fiscal e de entrega do Certificado do Mérito Legislativo. Convido para compor a mesa deputado delegado Eduardo Prado. Convidamos o presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado de Goiás, Paulo Sérgio dos Santos Carmo. Convidamos o presidente da Associação do Fisco do Estado de Goiás, Vilmar Nunes Pinheiro. Vice-presidente do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás, Washington Luiz Freire de Oliveira. Auditora Fiscal, Olinta Maria Savini Rezende de Oliveira e Santos. Neste momento, passo a palavra ao presidente, deputado delegado Eduardo Prado. Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão especial extraordinária em comemoração ao Dia do Auditor Fiscal e de entrega de certificado do mérito legislativo, conforme requerimento número 035 de minha autoria, delegado Eduardo Prado. Neste instante, em posição de respeito, ouviremos a execução do hino nacional brasileiro. Senhor presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado de Goiás, Paulo Sérgio dos Santos Carmo, compõe na mesa. Nosso presidente da Associação do Fisco do Estado de Goiás, Vilmar Nunes Pinheiro. Nosso vice-presidente do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás, Washington Luiz Freire de Oliveira. Auditora Fiscal Olinta Maria Savini Rezende de Oliveira e Santos. Quero agradecer a presença de vocês, que muito nos abrilhanta aqui nessa sessão, em homenagem ao Dia do Auditor Fiscal. Queria cumprimentar e registrar a presença do presidente do Conselho Sindical, Alexandre Augusto, assessor jurídico do CAT, Vinícius, presidente do IPVA, Jorge Areias, delegados fiscais de Goiânia, Gerson II, Rio Verde, João Batista, Itubiara, José Fernando, Lusiânia, Carlos Antônio,
gerente da gerência contábil Vanildon Soares Siqueira, gerência de varejo Roberto Gonçalves, diretor jurídico do Sindifisco Cláudio Modesto, diretor administrativo do Sindifisco Guilherme Bessa, a diretora financeira do Sindifisco Yoga de Oliveira Lara, gerente de arrecadação e fiscalização Montanha Mariano, demais presentes, os familiares que aqui estão, todos os nossos amigos, nossa assessoria, na pessoa da nossa chefe de gabinete, Erli Paula, e os demais amigos aqui hoje nessa data. Vou fazer o discurso aqui em pé mesmo, pediu para que a gente fizesse aqui na mesa, então vamos fazer aqui em pé mesmo. Com muita honra para mim estar aqui com vocês hoje, meu amigo Paulo e todos os presentes. Eu digo que sinto muito honrado de todas as nossas datas de comemoração dos auditores fiscais, nós propusermos essas sessões em homenagem a vocês. Sabemos as dificuldades do Estado, não só do Estado de Goiás, mas de todos os estados. Sabemos das necessidades de valorização da categoria fiscal e dos auditores fiscais. Se não fosse o trabalho emblemático do fisco goiano, o que seria das nossas ações como parlamentar, como chefe do executivo, do governo de Goiás, em relação às ações da saúde, às ações da segurança pública, às ações na educação e demais as ações. E principalmente fortalecer os empresários e o setor produtivo que trabalha de acordo com a lei. A aplicação de vocês numa legislação tributária forte, Vilmar, é para nós motivos de legalidade. E nenhuma categoria representa a legalidade tributária que não é o fisco goiano, e vocês representam com muita altivez. Então, representá-los na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, meu amigo Paulo, Cláudio Modesto, que frequenta meu gabinete talvez mais do que eu. Digo para vocês que é uma questão de honra para mim. É uma questão, na verdade, de família, porque estava conversando aqui com o Vilmar e relembrando, na década de 80, 1984, eu com alguns, começando a caminhar ali, eu ia com meu avô Adonias Lemos do Prado, na sua variante cor abacate, se minha memória ainda é boa, é isso, Vilmar? E lá nós passava no caseiro, comprávamos peta na 83, um pão de queijo, e eu pequenininho ainda, Goiânia começava a crescer, eu em pé no banquinho ali, com meu avô Adonias, nós íamos lá na AFEGO, Associação dos Funcionários do Fisco do Estado de Goiás, inaugurar ali os 2 andares que meu avô começou a inaugurar, salvo engano, o primeiro andar, e se minha memória estiver boa, foi concluído em 1984, é isso, Ivan? Obrigado. Então eu lembro que deixava minha avó Amália, morava ali perto do Hospital da Criança, e nós íamos todas as vezes na FEG, eu tinha muita ligação com meu avô Adonias. E muito me orgulha, e dizia para o meu pai também, Valdir do Prado, que muito me orgulhava, todas as ações, principalmente do meu avô, em relação a tratar o FIS como família nossa. O meu avô, lembro como se fosse hoje, todas as minhas andanças aqui na cidade, quando encontro auditores, seja no shopping, seja na Assembleia, Paulo, seja em qualquer lugar, eles falando do carisma do meu avô e principalmente das suas ações ajudando as pessoas. Quantos fiscais, meu amigo Vilmar, heptacampeão, 7 vezes presidente da FEG, estou errado? Certo. E meu avô foi tricampeão, não é isso? 3 vezes presidente da FEG. Eu lembro como se fosse hoje, o meu avô botando, o Vilmar pode me corrigir, botijão de gás na sua variante, cor abacate, e indo comigo levar nos auditores que não tinham naquela época condições e estavam passando dificuldades, ou as viúvas dos auditores. Meu avô tirava dinheiro do bolso para ajudar as pessoas. E isso eu passei a conviver, e foi um ensinamento do meu avô, que passou para o meu pai, que passou para nós, principalmente retidão. Então eu, quando saí candidato a vereador de Goiânia, por causa da projeção como delegado de polícia, as grandes investigações que nós fizemos, como titular na região de Posse, onde fiquei 5 anos, volto para Goiânia, região noroeste 1 ano, depois vou para Denarc 4 anos, graças a Deus resolvemos o caso do serial killer Thiago, projeção internacional da nossa equipe, delegacia do consumidor como titular da DECOM,
E como delegado, a gente aprende muita coisa. Eu fui o delegado mais novo do Brasil com 23 anos de idade. Quase virei fiscal, porque eu passei no concurso do TTE, salvo engano, em 98, né? Só que depois a gente acabou indo para outro caminho. E digo que, como nessa andança de delegado, aproximei ainda mais do fisco, porque como titular da DECOM, várias ações, principalmente em relação aos combustíveis. Operação Chip na Bomba, combustível adulterado, e nós tínhamos ali uma parceria muito grande ali com a Secretaria da Fazenda, com a DOT, enfim, várias ações em conjunto. Então, quero só mostrar para vocês que depois candidato a vereador de Goiânia, né, com uma projeção grande do nosso nome, faz uma pesquisa prefeito, nosso nome está indicado, para, inclusive, dentre as cabeças para prefeito de Goiânia, mas fomos traídos mais uma vez, que a política não é fácil. A política, meu amigo Cláudio, é feita de intempéries e naquela ocasião, até por uma questão, né, de situação partidária, nós saímos vereador. E na Câmara Municipal fui também defensor do fisco municipal. Inclusive, nesse momento, um representante está lá, está acontecendo também uma sessão em homenagem ao fisco municipal. Naquela ocasião nós apresentamos lá, fui o relator do projeto que criou ali a situação, a lei orgânica, né, que foi aprovada e sancionada, fui o relator. Na Assembleia Legislativa, eu digo que homem que não tem gratidão, Vinícius, que estudou comigo em Maria Auxiliadora, nós não temos caráter. E independente da condição e de apoio do fisco goiano na minha eleição de deputado, que foi uma eleição muito difícil, eu não tinha recurso financeiro para botar combustível no meu carro. Para quem sabe da minha trajetória, Paulo, eu já conversei com você, a dificuldade, porque eu perdi meu pai em fevereiro, após um erro médico não, um problema, né, de cirurgia ali, meu amigo Vilmar, e meu pai, antes de morrer no neurológico, me chama no leito e disse que tinha 3 sonhos na vida que queria que eu cumprisse, cuidar da minha mãe, dos meus irmãos, e que eu candidatasse, que era o sonho da vida dele, me ver deputado. No outro dia cedo, meu pai morreu. Foi a última palavra do meu pai em vida. Fui para cima de um carro de som, sem recurso financeiro, com esses assessores que estão aqui, a maioria voluntários, trabalhando comigo. E fui para cima do carro de som, sem ajuda nenhuma, sem dobrar com nenhum federal, nem a ajuda de nenhum prefeito, de nenhum vereador, enfim, nem o meu suplente na Câmara me apoiava para deputado. E aí eu tive um apoio naquele momento de dificuldade do fisco também. Lembro como se fosse hoje, que o doutor Rodrigo me ligou, Montanha, fui pessoalmente no Paulo, falei, Paulo, me socorre, e a categoria, o que puder me ajudar, eu estarei muito grato. Talvez tenha sido o deputado eleito que não tive o apoio absoluto da categoria, mas independente disso, talvez seja o deputado que mais nos defende na Assembleia Legislativa. Defende de forma incessante, porque gratidão não tem preço. E aqui nós estamos lutando pela reposição, anotei, do quadro de auditores, lutando pela nomeação do concurso, vantagens e progressões da database suspensas desde 2016, investimentos na área da execução do trabalho, criação da Secretaria da Receita com autonomia. Eu, Paulo, já estivemos várias vezes com o presidente Lissauer, várias vezes com o Modesto Vilmar, na Secretaria da Fazenda, com o governador quando base e também na oposição. E digo que me tornei independente na Assembleia por defendê-los, e no outro dia fui expulso sem nem comunicar. Por defender os auditores, defender os professores, defender a minha categoria e votar contra a Previdência. Fui perseguido, sou perseguido. Já tentaram me votar para a base a todo custo e a todo preço, mas eu não me vendo. Porque se fosse para eu ser bandido, não precisaria de eu estar na política nem ser delegado de polícia. Então eu quero dizer para vocês, Paulo, que enquanto lá estiver, vocês têm um representante que será leal à categoria. Vocês não precisam investir em nenhum deputado, vocês não precisam lançar deputado de categoria, vocês não precisam preocupar, porque enquanto lá eu estiver, vou honrar o fisco goiano. Porque honrando o fisco goiano, eu estou honrando as memórias do meu pai, do meu avô e da minha mãe, que lógico também faz parte do fisco hoje. Conte sempre comigo, parabéns pelo Dia dos Auditores, parabéns vocês, e vamos juntos cada dia mais avançar e tornar o fisco goiano respeitado em todo o Brasil. Obrigado, que Deus abençoe a todos.
conceda a palavra ao presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado de Goiás, Paulo Sérgio dos Santos Carmo. Bom dia a todos, bom dia a todas, colegas auditores, aos parentes de colegas falecidos, valorosos e que atenderam o nosso convite, aos colegas que ocupam cargos na administração, ao delegado Eduardo Prado, que sempre nos atende e é a nossa voz dentro da Assembleia Legislativa. E eu falo isso com toda a convicção, porque é o único. Apesar de termos ali outros que foram beneficiados com uma campanha feita por alguns auditores, é quem pega na nossa mão, é quem assume as nossas demandas, porque há outros que nem bom dia dão e foram muito ajudados. Então, eu queria reconhecer o carinho, a disposição, o esforço, pagando muitas vezes preço alto para defender não só o fisco, mas os servidores públicos no modo geral. Ao Linta, ao Washington, ao Vilmar, meu companheiro de representação classista, ao presidente da Assembleia Legislativa, Lissau Vieira, levo o nosso abraço, uma excelente administração, sempre disponível para nos receber. Fizemos um projeto, deputado, de incremento de receita a pedido do Lissau. Há um ano atrás, pouco mais de um ano atrás, nós estivemos com ele, alguns colegas, e ele, muito preocupado, pediu algumas sugestões e nós apresentamos para ele. Infelizmente, dentro da nossa casa não foi muito bem aceito, mas o sindicato está aí para isso mesmo, para ser propositivo. Nós, do Sindifisco, inauguramos uma gestão que mudou a postura, a forma como lidar com o relacionamento político, e assim como o deputado Eduardo, não é a qualquer preço que nós buscamos trânsito político. Nós fazemos o que é justo e aquilo que é do interesse da classe e defendemos até o fim. Mas hoje é um dia fundamental para nós, um dia simbólico, um dia que a gente pode falar com mais carinho e com o coração mais cheio de emoção de uma classe, da classe de servidores mais nobre da administração pública. O auditor fiscal, ele muitas vezes não reconhecido. Hoje eu vi um colega mandou uma mensagem para mim, muito preocupado porque ele ouvindo as rádios e falava-se mais do dia da árvore, ou só do dia da árvore. E aqueles que garantem a política do meio ambiente, os investimentos estatais, todos os recursos públicos dirigidos às políticas de governo, ele não é mencionado. Mas nosso trabalho é assim mesmo, é anônimo, mas é essencial. É pilar da administração pública. Se tirar, cai tudo, absolutamente. O artigo 3º da Constituição estabelece ali os objetivos da República. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Erradicar a pobreza, as desigualdades regionais, promover o desenvolvimento nacional. Todos esses objetivos requerem investimento público. Todos esses objetivos estabelecidos na Constituição Federal, um pacto estabelecido em 88, requerem necessariamente investimentos
públicos. E aí entra o tributo e entra o auditor fiscal. O auditor fiscal é instrumento da sociedade para a garantia de que os objetivos da República sejam concretizados. Essa é a nossa estatura, esse é o nosso lugar de importância. Somos nós, operadores do tributo, que garantimos os recursos para os investimentos, para a implementação das políticas de Estado e a concretização dos objetivos nacionais. Você é auditor fiscal, você é auditora fiscal, você é viúva de auditor fiscal, você é pensionista de auditor fiscal, você é auditor fiscal aposentado. Esse é o seu lugar. Sustentação da República. Essa é a sua posição. Esse é o seu valor. E absolutamente ninguém, seja qual for a ideologia ou pensamento, irá retirar desse lugar esse servidor público que recebe da lei a autoridade e poder para concretizar os objetivos nacionais. Essa é a nossa posição, esse é o nosso valor. E o administrador público que negligencia essa carreira, os seus investimentos, que tenta encobrir o seu valor, desviar da sociedade a perfeita compreensão do papel do auditor fiscal, desviar a visão, obscurecer a visão da sociedade, sucatear essa estrutura da administração tributária. Você está depondo contra os objetivos da República Federativa do Brasil. Por isso, todo cidadão, nós e todo cidadão, deve exigir do administrador público o devido reconhecimento à administração tributária e ao seu carro-chefe, o auditor fiscal da Receita Estadual. A sociedade precisa saber que somos nós, que somos instrumentos estabelecidos na Constituição para o alcance dos objetivos nacionais, para erradicar a pobreza, para acabar com as desigualdades, para redistribuir a renda, para pensar a República no seu financiamento. É esse auditor fiscal, é esse servidor, que todo cidadão precisa conhecer da forma como ele de fato é. É o servidor mais importante da administração pública e é o que garante os objetivos nacionais. Portanto, eu queria aqui desejar a todos, aos colegas homenageados, que aqui simbolicamente representam toda uma categoria. Se pudéssemos, eu, Vilmar, o deputado Eduardo Prado, nós faríamos essa reunião no Goiânia Arena, para colocar todos ativos, aposentados e as suas pensionistas, para honrar, homenagear cada um dos colegas, porque todos têm valor, todos fazem parte dessa classe de servidores, a mais importante da administração pública brasileira, e que se devidamente reconhecida, e que se devidamente valorizada, cada cidadão, da plebe, como diz Salmos 29, Salmos 40, da plebe ao da mais fina estirpe, sejam contemplados com serviços públicos de qualidade. Portanto, dia 21 de setembro, um dia de reconhecimento, de valorização dessa classe de servidores. E aqui estão alguns desses colegas homenageados. Alguns colegas perderam a vida nesse meio tempo, de 1 ano e meio para cá. E aqui estão familiares que estão aqui representando a memória desses colegas. Estão aqui colegas que se aposentaram nesse meio tempo. Inteligência que, por uma circunstância administrativa, muito conhecimento deixou de ser passado. A inteligência desses colegas tem feito falta. E aqui estão colegas que, no momento da luta, eu pude ombrear.
não se omitiram, muito menos trabalharam contra. Mas eu pude contar. E aqui, simbolicamente, estão alguns desses colegas, representando aqueles que entenderam o momento e se alinharam com o seu sindicato para lutar pelo direito de todos. E que esse dia seja um dia de comemoração, que Deus abençoe a todos, abençoe a nossa carreira e nós possamos ver dias melhores. Para encerrar, ontem eu estive com o secretário, eu chamo de secretário porque em 23 anos que eu estou no Fisco, foi o único secretário que eu reconheço, foi secretário e que nos deu o devido valor. Dr. Jocelino Braga. E eu e a nossa diretora financeira, Yoga, fomos lá nele ontem para tratar da PEC 32. E eu, ao sentar, ele não deixou eu começar. Ele disse: antes de você falar, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Eu tenho uma dívida de gratidão com vocês. O governo do doutor Alcides, disse ele, foi o melhor governo até hoje, administrativamente falando. E isso só foi possível por causa de vocês. E eu sei que é verdade, porque no dia que ele assumiu a Secretaria da Fazenda, ele reuniu o fisco lá no auditório do complexo. E ele disse o seguinte: eu preciso de vocês. Eu cutuquei o colega que estava do lado e eu disse: esse já chegou diferente. Ele vai ser bem sucedido. Porque em lugar de desprestigiar, de desqualificar, de ser indiferente ao valor, ele está trazendo a classe para o lado dele. E foi a melhor fase, eu como auditor, que eu pude experimentar nesses 23 anos de fisco. Nós tínhamos a tecnologia que era invejável. Hoje nós somos meros clientes que esperam as prioridades das demandas, das nossas demandas ser colocadas numa fila de prioridades. Então, é este o nosso valor. Tem que nos valorize, tem que nos reconheça. E nós vamos ver esse tempo chegar novamente. É só esperar e esse dia vai chegar. E nós vamos ver todo o investimento e toda a valorização necessária à classe mais importante da administração pública brasileira. Muito obrigado e um feliz dia no auditor a todos. A tempo eu queria, Paulo, só ratificar aqui, o presidente Lissau me mandou uma mensagem, me ligou ontem à noite também, está numa agenda externa que não teria como adiar e disse que mandou um abraço a todos os auditores fiscais, em nome da Assembleia Legislativa, agradeceu o carinho que você tem por ele. Nós temos várias agendas e tratativas junto ao Estado que o presidente Lissau, Paulo, está nos recebendo, está fazendo essa tratativa com o governo de Goiás. Quero também aqui agradecer a todos os servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás que estão aqui, todos da TV Alegre, do Cerimonial, que são servidores que me dão suporte, não só nas nossas agendas externas, assim como no nosso mandato. São dedicados, abdicados e excelentes profissionais. Agradecer também a doutora Jane, delegada de polícia. Levanta a mão, Jane, por favor. Minha amiga, minha irmã, delegada de polícia atuante, uma das melhores delegadas que nós temos no Brasil, está aqui hoje também honrando a sua presença aqui e com o seu irmão que está sendo homenageado. Obrigado, Jane. Você hoje aqui me abrilhanta muito a nossa sessão. Nesse momento agora, procederemos à entrega de certificado do mérito legislativo aos homenageados dessa sessão pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Goiás. Passo a palavra ao mestre de cerimônias, nosso grande amigo irmão Sandro, para fazer a chamada nominal dos homenageados. Convidamos para receber o certificado das mãos do nobre deputado, delegado Eduardo Prado, os auditores fiscais.
vice-presidente do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás, Washington Luiz Freire de Oliveira. Auditora Fiscal, Olinta Maria Savini Rezende de Oliveira e Santos. Adalberto de Araújo Constantino. Ademar Torres Nascente, em memória, neste ato representado por seu irmão Zacarias Eduardo Neto. Cláudio César Santa Cruz Modesto. Carlos Antônio Alves Batista. Elcio Nunes Basílio. Eliamar Aparecida Pereira. Gerson II de Almeida Silva. Geraldo Pacheco Saad. Helena Maria Barbosa Fonseca Sato.
Ioga de Oliveira Lara. João de Moura Rosa, em memória, neste ato representado por suas filhas, Norma Lilian Gomes de Moura e Denise Gomes de Moura. José César Godin Melo. José Divino Matos de Albuquerque, em memória, neste ato representado pela senhora Dagma Cristine Inácia dos Santos Albuquerque. Júlio César de Carvalho, em memória, neste ato representado por sua irmã, Neila Maria de Carvalho. Luiz Antônio de Faria Grangeiro. Luiz Gustavo Aires. Marcos Rogério Pires Barreto. Nilson Kuramoto. Oyama de Souza, em memória, neste ato representado
pela senhora Selênia Ribeiro de Souza e seu filho Eurico Souza Neto. Regina Nascimento Gagno de Moraes. Rui de Souza Manrique, em memória neste ato representado por Esther Rei Novak Manrique. Roberli da Costa Batista. Sônia Barreto e Melo, em memória neste ato representado pelo seu filho Leoman Xavier Gomes Júnior. Vanildo Soares Siqueira. Valdomiro Cairala Riema. Neste momento, retorno a palavra ao nobre deputado delegado Eduardo Prado, no exercício da presidência. Concedo a palavra ao auditor fiscal Roberli da Costa Batista, falará em nome dos homenageados. Palmas. Senhoras, senhores, meu muito obrigado.
delegado Eduardo Prado, no exercício da presidência. Presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado de Goiás, Paulo Sérgio Santos Carmo. Presidente da Associação do Fisco do Estado de Goiás, Vilmar Nunes Pinheiro. Vice-presidente do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás, Washington Luiz Freire de Oliveira. Auditora Fiscal, Olinta Maria Sabine Rezende de Oliveira e Santos. Bom, pessoal, depois de ouvir aqui os discursos do deputado Eduardo Prado, delegado, do presidente do Sindifisco, Paulo Sérgio, e de outros colegas, eu quero dizer que eu, quando pedi o conselho ao Paulo para dizer, Paulo, o que eu vou dizer lá na frente? Ele falou assim, fala o que você quiser, o que vier do seu coração. E quando eu vi aqui o nome de cada um de vocês, e quando eu vejo aqui a presença de cada um, cabeças pensantes, pessoas super inteligentes, eu, com toda a humildade, eu quero dizer o seguinte, no dia da nossa posse, dia 18 de julho de 1994, foi quando eu entrei para o quadro do pessoal do Fisco, eu tinha acabado de sair de um assalto numa agência bancária que eu trabalhava. E eu falei, então eu vou sair daqui. E para onde eu vou? Eu vou virar gari. E não sabia o que era ser FA, fiscal arrecadador, né? E cá estou eu. Mas, naquela época, o nosso colega de Maroto, saudoso, ele passou também naquele concurso. E se ele não estivesse respondendo um processo na corregedoria, talvez eu não estivesse aqui. Se tivessem chamado somente os 80, que eram os que seriam chamados, né? Mas cá estou. Vamos lá. Agora eu vou partir para o que o Paulo me aconselhou. Bom, estamos aqui para comemorarmos o Dia do Auditor Fiscal. Também está sendo realizada uma breve sessão solene da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás para a entrega de certificados de honra ao mérito como reconhecimento por relevantes serviços prestados ao Estado, a alguns desses servidores públicos, representando todos os demais servidores públicos, pois, da mesma forma, merecedores de tal honraria. Encaminhamos nossos cumprimentos e agradecimentos ao excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, deputado Lissauer Vieira, ao deputado Eduardo Prado, autor do requerimento que deu origem a esta sessão solene, aos demais deputados estaduais, ao presidente do Sindifisco estadual, senhor Paulo Sérgio Santos Carmo, ao presidente da Associação dos Funcionários do Fisco do Estado de Goiás, senhor Vilmar Nunes Pinheiro, às demais autoridades e senhoras e senhores aqui presentes. Nesse momento, nós, homenageados, queremos dizer que é, de fato, uma enorme honra, uma alegria estarmos com vocês em um dia tão especial. Enfatizo o valor social, a referência, a dedicação, o empenho, a seriedade com que todos os auditores fiscais da Receita Estadual promovem suas ações em prol do crescimento do Estado de Goiás. Ressalto ainda a satisfação pessoal e as oportunidades que tive para contribuir com o fisco para o seu crescimento. Nosso muito obrigado. Agradecemos as palavras do
nosso amigo Roberli, né, representando toda a categoria. Quero ratificar aqui a todos que homenagear os auditores fiscais nessa data não é fácil, Paulo. Paulo debruçou para que nós pudéssemos escolher, ele aí pelo sindicato, os nomes dos homenageados. Digo a vocês que essa homenagem a todos os auditores do Estado de Goiás, Paulo, né, e que nós ainda temos aí mais um ano de mandato, né, Paulo? Se Deus for o caminho de Deus, estaremos na Assembleia mais 4 anos, se for, se Deus assim quiser. E aí nós vamos homenagear todos, né, os que não foram homenageados de forma paulatina. Até porque nós tentamos homenagear mais, mas por questão da Covid, infelizmente, as sessões elas estão sendo feitas de forma restrita, e inclusive para que nós realizássemos essa sessão aqui, nós tivemos, Vilmar, nós tivemos que pedir autorização do presidente Lissauer, porque não é fácil conseguirmos essas sessões, não estão ocorrendo por conta do momento da Covid. Então eu disse, o Paulo conversou comigo, eu disse que seria uma exceção, mas eu falei ao presidente Lissauer que é uma questão de honra para mim poder homenagear os auditores do Estado de Goiás. Então eu quero mais uma vez aqui agradecer a todos a presença, ratificar o nosso compromisso de caminharmos juntos a vocês, parabenizar, Paulo, pelo tudo que você faz no sindicato, tá? Você, o Modesto, o Cláudio Modesto, que constantemente está em sintonia conosco. Eu coloco a minha assessora jurídica, eu vi ela aqui no fundo, não sei se ela está aqui na sala ainda, a Daniela, eu coloco de forma constante a Daniela em contato com o Cláudio e com o Paulo. E aí eu digo para ela que não precisa passar por mim. Não tem questão de filtro, não tem questão de... Fala assim, o que o Paulo e o que o Cláudio precisarem em relação aos auditores, seja para emendar os projetos de lei, pedir vista para que nós apresentamos, enfim, é questão, né, que não tem qualquer tipo de restrições no nosso gabinete. Então, eu quero mais uma vez agradecer, Paulo, e dizer que conte comigo sempre, tá? Vocês do Fisco, os auditores, continuem trabalhando. Eu tenho certeza que nós unidos, né, todos os auditores unidos, independente de qualquer questão partidária, vaidade, qualquer tipo de situação, nós seremos sempre fortes. E digo que nenhuma categoria ela pode sobrepor aos auditores. Cada um no seu quadrado, cada um com seus representantes, mas o respeito acima de tudo. Felizmente, eu fico muito triste em observar, né, que o atual governo não está sendo muito parceiro de diálogo, não só com os auditores, mas também com toda a categoria de serviço público do Estado de Goiás. Mas, como se diz, eu acho que Deus ilumina a cabeça de todos, espero eu que isso mude um dia. Assim sendo, agradecendo a presença de todos, quero encerrar a presente sessão, agradecendo o comparecimento das autoridades, demais pessoas que vieram a brilhantar esta solenidade, e convoco outra ordinária no Palácio Alfredo Nassi para hoje, às 15 horas, estando cerrada a presente sessão. Eu agradeço a todos, bom retorno, que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado.